Vamos lá, então. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. E hoje a gente vai falar sobre a superação do alcoolismo, especialmente em mulheres, porque durante esse tempo eu acabei me especializando no alcoolismo feminino, que ele é bastante diferente do masculino, e eu vou falar isso para vocês. Mas isso não significa que os homens não sejam super bem-vindos, e isso daí, e tudo que eu vou falar serve para qualquer pessoa, na verdade. Não é só alcoólatras, né? Serve para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dependência química e compulsão. Eu vou falar de alguns avisos, tá? Durante a minha apresentação, eu vou fechar os microfones, mas vocês fiquem à vontade para mandar perguntas no chat para a gente poder interagir, tá bom? E aí depois, quando a gente terminar a aula, eu vou abrir para perguntas e respostas e aí vocês podem falar à vontade. É, eu vou sortear um livro, tá? O meu livro, Superando o Alcoolismo. Vou sortear, não, desculpa. Eu vou disponibilizar para todo mundo que assiste a aula o livro Superando o Alcoolismo. Então, no final da aula, eu vou passar um link para vocês, e vocês acessam esse link e eu vou mandar o e-book para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero começar essa aula com uma pergunta para vocês. E aí, eu estou vendo aqui onde que compartilha. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu acabei de projetar? Sim. Então, Sim, esse foi um post que eu fiz hoje no meu Instagram, tá? Ontem, de algumas frases que eu vou falar para vocês, né? Você sempre foi a problemática da nossa família. É por sua causa que eu estou dessa maneira. Não adianta fingir que você mudou. Todo mundo sabe que você continua a mesma. Eu, na sua idade, só tirava 10. Por que que você tirou 9,5? Só porque você perdeu seu marido, você quer que a gente tenha pena de você? Você quer que eu tenha pena de você só porque você perdeu seu marido? As coisas aqui são do meu jeito. Obedece quem tem juízo e manda quem pode. Se você não tiver obediência, eu vou tirar tudo de você. Você é uma sem vergonha, né? Quem bebe é tudo um bando de sem vergonha. Você se transformou numa pessoa não confiável. Ignora as coisas que a Flávia fala, é tudo bobagem. Tudo que ela fala é besteira. Deixa ela lá no canto dela, só o fato dela não estar enchendo o saco já está ajudando demais, né? Você sempre acaba sendo um problema, por mais que você tente se esconder. Você não percebe o quanto que você pesa para nós? Você não quer achar mesmo que você tem a mesma capacidade que os outros, não é mesmo? Porque além de ser alcoólatra, você é mulher. Você não tem mérito e nem capacidade para fazer parte das decisões da família. Naquela da viuvez, né, eu escutei a seguinte frase: é, você não está querendo que eu tenha pena de você porque você perdeu seu marido, né? Você nunca viu as estatísticas que pelo menos mais de 50% da população das mulheres são mãe solo? Então, assim, o que que você está reclamando? Então, tem muita gente que acha que eu coloquei essas frases para ser sensacionalista, para chamar atenção, né? Ah, é para ela atrair seguidores, né? Atrair audiência. Não, não é possível, né? Inclusive tem comentários lá. Não é possível que alguém faça um comentário como esse, né? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. É possível. E essa sou eu. É isso que eu escutei a vida inteira, e mesmo depois de 10 anos de alcoolismo, eu continuo escutando. Então, assim, durante muito tempo, eu não conseguia sair do meu lugar por causa dessas crenças que elas simplesmente faziam parte, né, de todo o meu DNA, de todas as minhas células, né? Mas aí eu resolvi me reinventar. E tem gente que olha assim para mim e fala assim:
Imagina, você não bebia, né? Você é muito bonitinha, você é muito arrumadinha, né? Falei assim, pois é. Meu nome é Flávia, eu tenho 52 anos, tenho duas filhas, eu sou viúva, e sou portadora da doença, do alcoolismo, né? Por causa do alcoolismo, a minha vida, ela se distanciou daquilo que a gente chama de uma vida funcional. Pelo contrário, né? A minha vida foi uma trajetória cheia de episódios disfuncionais e desafiadores, tá? Que moldaram a pessoa que eu sou hoje. Então, hoje eu posso dizer que o alcoolismo, ele não me define, mas ele faz parte de mais da metade da minha vida. E durante esses 10 anos de recuperação, não tem um dia que eu não penso no alcoolismo. Porque se eu parar de pensar, eu posso estar correndo risco. E aí, em dezembro do ano passado, eu completei, né, 10 anos de abstinência e eu resolvi escrever um livro, né, o livro Superando o Alcoolismo. Eu estava sem propósito, eu assim, eu estava sóbria, mas eu não tinha um propósito de vida, né? E aí eu escrevi esse livro e esse livro virou uma causa. E aí, quando eu estava escrevendo o livro, eu comecei a ter vários insights e comecei a ter uma visão assim, de um projeto muito grande que ele vai acabar na Fundação Flávia Rocha, onde eu vou ajudar cada vez mais as mulheres que sofrem com o alcoolismo. Porque eu vejo cada vez mais e mais. E homens, tá? Os homens sintam-se abraçados, tá? É, depois que eu comecei esse projeto, eu comecei a perceber que o quanto que essas mulheres são três coisas. Primeira, primeiro, desinformadas. Essas mulheres, elas têm um grupo com 300 pessoas que todos os dias entram e falam assim: eu estou desesperada, me ajuda, o que que eu tenho que fazer para parar de beber? Então, primeiro, a desinformação, né? As pessoas não sabem o que fazer. Segundo, o medo. A pessoa tem medo de sair desse lugar, tem medo do preconceito, tem medo do estigma. O que que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho mais de 30, 40, 50 anos. Depois de velha, né? Eu vou ter que passar por isso. E é uma outra coisa, essas mulheres estão numa extrema solidão, mesmo que ela esteja entre os outros, porque ela está entre outros que não sofrem da mesma dor que ela. Então, elas estão se sentindo muito sozinhas. E quando eu comecei a tentar parar de beber, eu comecei a tentar parar de beber com 30 anos e bebi até os 42. E eu não sabia por onde começar. E o meu caminho, ele foi muito tortuoso. Eu passei. Ixi, peraí, deixa eu mutar aqui. Pronto. É, E aí, eu passei por um caminho muito tortuoso, né? E hoje em dia eu sou uma mentora. Só um minutinho aqui. E eu sei do que eu estou falando, né? Eu sou formada em administração de empresas e sou formada em mentoria, tá? Então, eu sou uma profissional de mentoria e exatamente quando eu resolvi escrever esse livro, eu já fazia, né, atendimento às pessoas e eu resolvi abrir esse meu projeto, tá? Para oferecer mesmo meus serviços de mentoria como eu ofereço no meu Instagram, através do meu conteúdo, no meu grupo de apoio. Eu tenho agora o meu primeiro grupo de mentoria em grupo e paga, né? Que aí é um programa super mais, muito mais aprofundado, tá? Mas assim, quando o objetivo da mentoria é transmitir o que que o mentor faz, né? Que hoje em dia a gente fala, tem coaching, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, né? O que que o mentor faz? Ele faz uma transferência de conhecimento e habilidade de forma prática e assertiva. É como se eu fosse um treinador de um jogador de futebol, vamos supor. O que que o treinador vai falar para esse jogador de futebol? Ele vai falar muito de mentalidade, né?
o tipo de mentalidade que você tem que ter. Ele vai falar de espiritualidade, né? Meu filho, pede para Deus, pede para aquilo que você acreditar. Ele vai indicar para esse profissional profissionais especializados. Ah, então a gente está falando de futebol. Você tem um problema no joelho, então você precisa ver um bom ortopedista, você precisa ver um nutricionista para acertar a sua alimentação. E agora eu vou ajudar você a colocar esse plano de ação. Você queria saber se tinha alguém da minha família que não sabia do meu alcoolismo? Vou falar sobre isso. E eu agora, como seu mentor, vou ajudar você a implementar isso, através de um plano de ação. Então, esse é o meu papel, né? É dizer, tudo que eu demorei para aprender em 10, 20 anos, eu posso acelerar isso e condensar através de um conhecimento mais aplicado e mais prático, tá? Porque se as informações que eu estou passando hoje, se eu soubesse disso quando eu estava tentando parar de beber, isso teria acelerado muitas coisas. Porque a partir do momento que eu me internei numa clínica de recuperação e comecei a estudar sobre esse assunto, um mundo que eu não conhecia, que é o mundo da dependência química, ele se abriu para mim. E hoje em dia eu sei, né? Eu entendo sobre isso e eu estou assim completamente à disposição para ajudar no que for preciso, tá? A dor, né, foi a minha maior professora, né? Dizem que a dor, que quem vence a dor é a maior autoridade, né? Porque assim, a minha recuperação do alcoolismo, ela não está na teoria. Vocês viram, né, as afirmações que eu escutei durante a minha vida, tá? Então, é, a vivência que eu tenho é um manual prático. E é isso que eu quero falar para vocês hoje, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre alcoolismo. O que que é o alcoolismo? As pessoas chegam para mim e falam assim: será que eu sou alcoólatra? É beber muito? Eu não, olha, Flávia, vamos lá. Eu não bebo todos os dias. Eu só tomo cerveja. Eu não tomo bebidas quentes, uísque, vodka, etc. Eu não bebo muito. Eu tomo 3 latinhas, às vezes eu tomo 4. Será que eu sou alcoólatra, né? Não necessariamente, né? Ou então eu bebo, até eu conheço uma pessoa que bebe todos os dias. Ah, então essa pessoa é alcoólatra? Então é assim, a quantidade e a frequência não determinam o alcoolismo, tá? O que determina é o que eu vou falar agora. E eu gostaria de falar um dado para vocês, né? Que isso daí é científica, é uma pesquisa super atual. 30% da população está no espectro do alcoolismo em que a gente chama bebedor de risco, né? Então, imagina, né? 0 é a abstinência total, 100 é o bebedor terminal, tá? E aí você tem um espectro, tá? Assim, depois que você passa mais ou menos para essa fase de bebedor severo a bebedor terminal, você está correndo risco de vida. Por isso que a gente chama bebedor de risco. Você, em uma noite, pode atropelar, matar, acordar ao lado de uma pessoa que você não conhece, ser abusada, tá? Então, isso é chamado bebedor de risco. Então, muito provavelmente, assim, 1/3 das pessoas que a gente conhece já são pessoas que são bebedoras de risco, né? O alcoolismo, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença que leva, né, consequências prejudiciais à saúde física e mental e impacta negativamente na vida da pessoa, tá? Em todos os ângulos da pessoa, social, profissional, é, intelectual, tá? Os alcoólicos anônimos, eles definem o alcoolismo como uma doença física, mental e espiritual progressiva e incurável que leva a pessoa à loucura ou à morte prematura, tá? Então, assim, o alcoolismo é uma doença que ela não tem cura. É que nem câncer, que nem diabetes, que nem obesidade. A questão é que se a pessoa tem câncer, todo mundo fala, nossa, coitada, ela pegou câncer, né? E muitas vezes a gente fala que
tem alcoolismo e tem gente que fala, poxa vida, hein? Não tem vergonha na cara. Apesar que eu acho que isso está mudando, né? E o meu trabalho, ele está quebrando muito desses tabus, tá? Porque essa vergonha e esse medo desse estigma é o que leva muita gente a não entrar em recuperação, por causa do medo, né? E na minha opinião, o que que eu considero que é o alcoolismo? Eu tenho dois pontos bem super, assim, determinantes para mim se é o alcoolismo ou não. O primeiro deles é assim: ah, Flávio, eu tenho problema com bebida. O que que eu falo? Para de beber. É simples. Se você conseguir parar, é porque você não tem problema. Mas muitas vezes a pessoa para, entra naquela síndrome de abstinência e aí fica com aquela irritabilidade, recai, alimentando, né, o ciclo, né, da recaída. E aí, quando a pessoa recai, ela já não recai da mesma maneira. A partir do momento que você tem a consciência, né, de que eu tenho problema com álcool e eu estou tentando parar de beber e não paro de beber e recaio, a recaída, ela vai ser muito mais pesada. Ela vai ter muito mais dor nessa recaída, tá? E o outro critério que eu tenho é quando o meu alcoolismo está afetando o meu entorno, tá? E a minha vida está trazendo consequências para mim e para o meu entorno. O que que é meu entorno? São as pessoas que eu mais amo. O alcoolismo, ele tem uma característica que ele é uma doença que, a partir do momento que você tem o alcoolismo, imediatamente as pessoas que mais você ama, as mais, os filhos, o marido, o pai, a mãe, os melhores amigos, né, as pessoas que você mais ama, automaticamente adoecem com você. Por quê? Porque quando a gente ama de verdade, a gente não consegue ver uma pessoa que a gente ama sofrendo, não é mesmo? Então, assim, se alguém que eu amo muito tem câncer, a gente adoece junto, né? A família fica muito triste, a família fica muito adoecida. E isso não é diferente no caso do alcoolismo, né? Quando a gente tem uma pessoa que está sofrendo com a doença do alcoolismo, ele adoece, né? Ele começa a manifestar em todas as áreas da vida da pessoa e ele adoece a família, né? E aí, acabei me especializando, no alcoolismo feminino, tá? Que ele é mais é um funil ainda maior dentro dessa definição, né? Então eu olho a carinha, né, das mulheres nos grupos de AA, as pessoas que me chamam, minhas amigas e conhecidas que sabem que eu estou fazendo esse trabalho, e eu olho para ela e falo assim: não é possível, vocês são tão limpinhas, são tão lindinhas, como assim, né? Que vocês têm alcoolismo. E essas pessoas falam assim: eu acho que eu não me encaixo no alcoolismo de verdade, né? O alcoolismo de verdade é daquela pessoa que tá suja, toda rasgada, na sarjeta, com o cachorro lambendo, cheio de latinha, todo sujo, né? Então, assim, e aí é que entra a sutileza do alcoolismo feminino, porque ele está corroendo tanto quanto esse alcoolismo mais explícito, e geralmente é mais, homem tem testosterona, né? Então ele briga, ele sai, bate o carro, né? E a mulher fala assim, mas eu bebo em casa. Eu nunca saí para beber. Eu bebo sozinha em casa as minhas latinhas de cerveja. Será que eu tenho esse problema? Né? E aí, quais são algumas características, né, do alcoolismo feminino? Muitas mulheres começam a desenvolver o alcoolismo com 30, 40, 50, 60 mais, tá? Não é o meu caso. Eu comecei, o meu alcoolismo, ele foi um alcoolismo precoce. é, com 15 anos eu já estava bebendo, tá? Mas no alcoolismo feminino é muito comum que a mulher com 30, 40, comece a ter problemas no casamento, ela é traída, ela tem os filhos, isso sobrecarrega demais ela, tá? E aí ela começa a beber. Uma outra característica é essa, por causa do medo, do estigma, ela bebe sozinha e escondida, tá? Então é muito comum, acho que tipo 90% das mulheres que têm alcoolismo feminino bebem em casa, tá? Não sai pro boteco, não sai para balada,
saindo daquela imagem do alcoolismo de verdade que a gente tem, tá? É, todas têm uma questão com a saúde mental. Então, eu digo que no alcoolismo feminino você tem o alcoolismo e a comorbidade psiquiátrica, né? Junto com essa mulher, sempre tem uma questão de depressão, de ansiedade generalizada. Gente, espera só um minutinho. Casa que tem vida tem barulho, né? Então, o que eu estava falando, então a relação com a saúde mental. Junto com essa mulher vem uma questão de problemas psiquiátricos. Então a gente não sabe quem chegou primeiro, a depressão ou o alcoolismo, né? Eles andam juntos. E uma coisa que é assim batata, que vocês vão se identificar, é a questão da codependência. O que que é codependência? É a dependência emocional que se instala. E eu vou dar alguns exemplos. Meus pais são alcoólatras, né? Minha mãe é alcoólatra e meu pai é alcoólatra. E aí eu comecei a beber para ser aceita pela minha mãe. Automaticamente se instalou a codependência. Eu sofri abusos. Eu não fui estuprada pelos meus familiares, mas eu sofri abusos morais. Aquele que eu coloquei no começo da aula. Você não é capaz. Você é um ser inferior. Você não vai conseguir fazer tal coisa. Você acha que você é vítima porque você perdeu o seu marido? Esse tipo de coisa, né? E isso faz a gente beber, né? É, na avassaladora maioria das vezes, você tem um marido, tá? Ou uma companheira que te traiu ou que tem uma relação de codependência com você, que fala assim, eu não, mulher minha não vai parar de beber, porque o álcool, faz parte da nossa vida. Eu te conheci assim. Quando eu te conheci, eu já bebia, e o álcool, ele é um lubrificante, né? Da nossa vida social, da nossa vida sexual, que quando você para de beber, a vida sexual tem um impacto enorme, né? Então, tem muita gente que não consegue parar de beber por causa do companheiro ou companheira, tá? É, dependência financeira. Mas eu dependo do meu marido e o meu marido não facilita com que eu tenha um lar onde não se beba. O que que eu faço? Sou refém. Sim, isso é comum. Não tem problema. Vamos nos organizar, tá? Convivência com uma pessoa narcisista. Você teve um pai narcisista, um marido narcisista, amigos narcisistas, filhos, tá? Às vezes você tem filhos que têm problemas. O meu filho, ele tem uma questão de demência muito forte e ele depende 100% de mim. Até para eu buscar ajuda especializada, eu preciso de qualificar essa pessoa. Então, eu não tenho nenhum tempo, zero, não tenho janela, não tenho nenhum tempo para mim, tá? Isso também é comum. É, a outra coisa, eu sou uma cuidadora, tá? Todo cuidador, todo mundo que é cuidador desenvolve a doença da codependência. Eu cuido do meu pai, que está muito doente, depende totalmente de mim. Eu cuido da minha mãe, que está comigo aqui no meu apartamento, falando um monte de loucura e eu preciso aguentar isso porque ela não tem mais ninguém, tá? Então, tudo isso, né, com todo esse cenário, se você tem a sua tacinha de vinho, a sua cervejinha, fica tudo mais fácil. Os filhos, né? Fica contando historinha para filho, aguentar filho chorando, aguentar aquele lar disfuncional, o filho fazendo barulho, o marido querendo transar, e você fica, meu Deus do céu, né? E aí o álcool, né, o vinhozinho, a cervejinha se torna o seu melhor amigo, tá? E isso daí é muito característico do alcoolismo feminino, né? Não sei se vocês se identificam com isso. E a mulher, ela está fisicamente mais propensa, ela absorve o álcool de uma maneira diferente do homem, né? E uma outra coisa que eu vejo muito são mulheres que são bariátricas, né? Em todos os grupos que eu vou, tanto no presencial de Alcoólicos Anônimos, quanto no meu grupo de WhatsApp,
quanto no meu grupo de mentoria, mais de 50% dessas mulheres são bariátricas, tá? Então, a gente sabe que uma bariátrica, uma pessoa que teve problema de obesidade, absorve o álcool de uma forma muito mais potente, e fica viciada. Exatamente, né? São várias, né? Então, o que que acontece? A mulher começa a entrar nesse ciclo, de autopiedade, eu sou uma coitada, eu não tenho perspectiva para parar de beber, eu não consigo parar de beber, eu não tenho condições, eu tenho medo, eu tenho culpa, né? E aí a mulher entra, nesse auto-engano, né? E essa falsa funcionalidade, ela é muito comum, tá? Porque as mulheres, elas são muito mais multifuncionais do que o homem. Então, a pessoa fala, não, mas eu continuo trabalhando, eu continuo levando meu filho na escola, eu continuo casada, a minha casa está funcionando, mas, na verdade, essa mulher está completamente esgotada e ela está com problemas em todas as áreas da vida dela. Essa mulher já bateu o carro, essa mulher já deu PT, ela já tomou um tombo e ficou toda machucada, ela muito provavelmente brigou com muitas É, pessoas da família dela, ela é brigada com as pessoas, tá? muito. Ela não tem um bom casamento, ela está cada vez mais esgotada e cada vez mais Essa perdida. cirurgia, Gente, vamos fechar o microfone, por favor. E alguém se identifica com isso, né? É, então, assim, essas experiências deixam marcas profundas nessas mulheres, tá? E ressaltam a necessidade urgente de apoio e de uma jornada de recuperação que resgate a autoestima, as relações e o propósito de vida dessa mulher. Essa mulher, ela está precisando de ajuda, tá? E, obviamente, tudo isso serve para os homens, mas no caso aqui, eu estou falando das mulheres. E no meu caso, não foi diferente, né? Eu precisei chegar no extremo para conseguir parar de beber. Então, assim, meu casamento acabando, é isso aí, gente. Eu tenho certeza de que tudo que eu falei para vocês, vocês se identificam, né? Então, assim, eu sou de uma família disfuncional, mãe alcoólatra, pai abusador e narcisista, tá? Desde pequena eu ouvi aquelas frases que estão lá no meu post do Instagram. Comecei a beber com 15 anos e antes da faculdade eu já era uma alcoólatra severa, tá? O alcoolismo ele já tinha se instalado dentro de mim, né? De que maneira? De maneira de que nada tinha graça se não tivesse o álcool, eu não conseguia me socializar se eu não tivesse o álcool. O álcool ele tirava muito meu sentimento de inadequação. Uma coisa que é muito comum nos alcoólatras é o sentimento de inadequação. A gente sempre se sente deslocado. A gente sempre acha que a gente não faz parte dos populares, que estão falando da gente. E o álcool, ele tira esse sentimento de inadequação. Então, antes da faculdade, eu já tinha sintomas seríssimos, de alcoolismo. E aí, eu, eu fui, como uma boa alcoólatra, feminina, uma alcoólatra funcional, né? Eu me formei na faculdade, eu trabalhei em grandes empresas, eu trabalhei na Nestlé, eu trabalhei na Bristol Myers Squibb, eu morei nos Estados Unidos, em Boston, onde eu fiz uma pós-graduação em Harvard, não dá nem para acreditar, né? É, Mas aí eu vou contar de algumas coisas que eu fazia, desses dos 18 aos 42 anos, que eu fiz durante todo esse tempo, exceto quando eu engravidei. Quando eu engravidei da minha filha, eu não bebi nenhuma gota de álcool, porque eu já sabia da síndrome da abstinência fetal, e aí realmente eu fiquei muito enjoada quando eu engravidei, né? Mas o que que eu fazia, tá? Primeiro, dirigia embriagada. Foram milhares e milhares e milhares, foi a vida inteira que eu dirigi embriagada, tá? Exposição a relações e situações abusivas, né? Quando a gente bebe, a gente fica exposta, tá? A situação. Meu alcoolismo não me deixou concluir nenhum projeto em minha vida. Exatamente.
no meu livro, né, eu falo que eu tive, não sei, tipo, 35 empregos, 42 namorados, eu não tinha nenhuma, eu conseguia entrar nos lugares, tudo bem, eu trabalhei na Nestlé, eu conseguia entrar nos lugares, mas por causa das minhas habilidades intelectuais, técnicas, mas eu saía tanto dos empregos quanto dos relacionamentos de amizade com homens por causa da minha inaptidão de conviver com o ser humano, né? É, eu fui exposta a abusos e assédios. Não foi uma nem duas vezes que eu acordei ao lado de uma pessoa que eu não sabia como que eu tinha chegado lá. Se eu tinha pago, se eu tinha, não sabia, não lembrava o que que eu tinha feito, né? Coisas terríveis poderiam ter acontecido, né? Perda de controle financeiro. Eu simplesmente tinha uma cabeça tão caótica e tão desorganizada que eu perdi completamente, gastava excessivamente, estava no bar, ficava bêbada e falava, hoje eu vou pagar para todo mundo, né? Aquela coisa da codependência, de querer mostrar, prestar serviço para o outro, né? Parece que você está devendo alguma coisa. Dificuldades no trabalho, saúde física em perigo, né? Quantas vezes que eu me machuquei, uma das coisas do meu fundo do poço foi quando eu já estava com as minhas duas filhas, quando eu parei de beber, minhas filhas tinham 2 e 3 anos, então elas não lembram, mas eu tive um acidente que eu quebrei a tíbia, fiquei com o meu pé pendurado, exposto. Então, assim, eu tive muitas questões de saúde física. Nos meus últimos dias, na fase final do alcoolismo, né, que é a fase 4, a fase do porco, né, que a gente não toma banho todo dia, que a gente bebe pouco e eu não comia nada mais sólido e eu vivia com diarreia, né? Então eu tive uma questão de sequelas no meu intestino, tá? Comportamento impulsivo, ainda mais nas redes sociais, que aí você vê no dia seguinte, você vê o seu WhatsApp, você vê as redes sociais e ver as coisas presenciais que você falou, e você fala, meu Deus do céu, como que eu fiz isso? Como que eu falei isso para aquela pessoa, né? A gente acaba queimando relacionamentos e a gente acaba tendo perdas que muitas vezes são perdas irreversíveis, tá? Sem considerar a questão da saúde sexual, muitas vezes a gente acaba tendo, né, infecção, acaba tendo uma gravidez indesejada, é muito comum no alcoolismo feminino, e a gente está em conflito com a lei, né? Porque a gente acaba fazendo tudo errado, né? O nosso comportamento raivoso e impulsivo de uma extrema impulsividade e abstinência, né, e necessidade extrema do álcool faz com que a gente esteja fora da lei. A gente negligencia responsabilidades pessoais. Então, é assim, é uma vida muito desregrada, tá? E aí eu comecei a tentar parar de beber. Conforme eu falei para vocês, eu tinha 30 anos. Vou pegar aqui uma água. E aí eu tive muitos problemas para parar de beber. Eu tentava fazer da minha forma, eu tentava parar de beber com as pessoas que bebiam. Então, eu falava, eu vou no bar com a galera e vou tomar água. Isso não funciona, né? Fui cair na mão de médicos, de psiquiatra, por exemplo, que me deu remédio que só aumentou a minha compulsão, porque além de beber, eu estava tomando remédio. Fui na mão de psiquiatra que era a favor da redução de danos. Falava assim: olha, em vez de você tomar 10 doses, você toma duas. Isso não funciona, né? Isso só piora. É aquela coisa, a gente nunca mais bebe com a mesma consciência, tá? É, e aí, o alcoolismo foi me levando cada vez mais para o isolamento social, desenvolvimento de novas compulsões, e foi muito difícil, eu parar de beber. Até que eu cheguei no meu fundo de poço, que foi eu já tinha filhos,
e eu estava com a guarda das minhas filhas ameaçada. Eu estava bêbada no shopping, e aí eu estava de muleta, porque eu tinha machucado a minha perna, e a segurança do shopping chegou para mim e falou assim: Você não tem condição de estar com essas meninas, a gente vai chamar a polícia. Se eles tivessem chamado a polícia, eu ia, muito provavelmente, ser presa e perder a guarda das minhas filhas. Aí eu peguei, no dia seguinte, ingressei em Alcoólicos Anônimos e nunca mais bebi. Mas olha o ponto que eu tive que chegar, ao ponto de ter impacto em todas as áreas da minha vida. E é isso que é uma coisa muito grave do alcoolismo. Às vezes a gente não, a gente sabe que a gente está numa situação muito complicada, muito deteriorada, mas a gente não consegue parar de beber. E aí, infelizmente, muitas vezes a gente tem que chegar num ponto que depois não tem mais como voltar. Então eu vejo na sala de AA hoje. é, Pessoas que perderam a guarda dos filhos. Eu encontrei uma amiga minha, que era, ela foi por coincidência, ela estudava na minha escola, que ela estava bêbada e ela incendiou o apartamento dela, matou a irmã gêmea dela e perdeu a guarda do filho. E ela não vê o filho até hoje, por causa do álcool, tá? Então, assim, é, a gente precisa achar essa força antes que seja tarde demais, tá? E aí eu consegui entrar em sobriedade, passei por um momento, vocês vão ler o meu livro, o meu pós, assim, a gente tampa a boca da garrafa e para de beber, e aí começa mais um monte de desafios na nossa vida. Eu migrei para outras compulsões, eu comecei a enxergar os problemas, de uma forma sem estar anestesiada. Então, muita coisa que eu anestesiava durante todos esses 26 anos de ativa que eu tive, eles começaram a ficar em carne viva, como a questão, por exemplo, do meu pai e da minha mãe, né? Durante muito tempo eu fiquei ruminando. É porque eu bebi porque é por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa disso, por causa daquilo, né? Eu não tinha autorresponsabilidade. Eu tinha uma questão de autopiedade muito grande. Eu sou uma pobre coitada, mas eu fui sobrevivendo, até que eu cheguei em 10 anos de sobriedade, e estar sóbria não estava mais sendo completando a minha vida, né? Tava faltando alguma coisa, tava faltando um propósito. E eu, durante todos esses anos, tentei me recolocar no mercado profissional, eu tentei fazer de tudo. E eu falei, o que que eu vou fazer com 50 anos, né? E aí eu peguei e resolvi escrever. Eu gosto muito de escrever, né? E eu escrevi o meu livro, Superando o Alcoolismo, né? E aí, quando eu escrevi esse livro, eu tive uma visão, que é a visão desse projeto. E aí, em fevereiro desse ano, tá? Faz o quê? 9 meses, né? Eu abri o meu Instagram e comecei a criar. E eu criei esse projeto Superando o Alcoolismo. é, e tem como objetivo ajudar as pessoas que estão sofrendo com alcoolismo. E eu posso falar uma coisa muito importante para quem quer superar qualquer tipo de vício. A melhor forma que a gente tem de superar um vício é estendendo a mão para o outro. A partir do momento que eu estou aqui, me dedicando para ajudar pessoas que estão precisando, eu estou saindo do meu ego, eu estou vendo que o meu problema não é tão grave assim, que outras pessoas também estão em dor, e com isso eu melhoro, né? Eu vou me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa menos egoísta, menos egocêntrica, né? Eu saio do eu e vou para o nós. E é por isso que eu estou aqui hoje, nessa aula, para dividir com vocês, tudo isso que eu aprendi. Quando eu escrevi o meu livro, eu, é, eu quis começar a dar curso, né? E aí eu peguei, porque o meu livro, ele é a síntese de tudo que eu passei para conseguir chegar, entrar em sobriedade e ficar em sobriedade. Metade do livro é até quando eu estava bebendo. E a outra metade é depois que eu comecei depois que eu parei de beber, que não é fácil, tá? Tem gente que fala, né? Pare de beber em uma semana e fique curado. Vai para a clínica, né? Você vai internado para a clínica e você volta, você não tem cura, gente, não tem cura.
Eu não dou tapinha nas costas. Quando eu falo, você quer parar de beber? Legal. Então você está preparada para entrar numa jornada que não tem fim, é para o resto da sua vida, né? E aí, vou mostrar um negócio aqui para vocês. Quando eu comecei a querer dar cursos, esse tipo de coisa, eu criei uma metodologia, tá? Essa metodologia, ela se chama Fio da Meada, tá? Eu vou mandar para vocês essa tabela. O que que é o fio da meada, né? Cada letrinha, tá? É uma coisa. Então, mentalidade, espiritualidade, apoio, disciplina e autonomia, tá? Meada, tá? É, e cada vez que eu quanto mais eu vivo, né, e ensino, mais essa metodologia ela faz sentido para mim. Então, eu quero que vocês imaginem que a vida de vocês é um fio, tá? Esse fio ele começa quando você nasceu e termina quando você morrer, tá? Nós já percorremos um tempo da nossa vida bebendo, né? Então eu estou aqui e hoje eu vou decidir que eu vou parar de beber. A partir desse marco zero que eu decido de beber, parar de beber até o fim da minha vida, essa linha ela vai ser permeada por esses 5 pilares da metodologia que eu vou falar para vocês rapidamente o que que significa cada uma. Ah, mas eu saí, recaí. Eu estava com a mentalidade legal. Tava com a minha espiritualidade legal, mas eu voltei. Não tem problema. Sempre é tempo de você voltar para sua linha, rumo àquele objetivo que é ficar em sobriedade. E o meu grande objetivo é morrer em sobriedade. Por quê? Né? Porque quando nós temos filhos e parentes, que sabem que nós somos, e todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe que nós somos alcoólatras. Às vezes você pode achar que não, mas todo mundo sabe. E aí eu vejo na sala de o meu pai, ele era alcoólatra, mas ele entrou em recuperação e morreu sóbrio. É esse legado que eu quero deixar, o legado de ter mudado um karma na minha família, que vem de várias e várias gerações, sendo a minha primeira, que é a minha mãe, né, é uma pessoa que tem problema de alcoolismo, tá? E eu tenho esse legado que é justamente ser a pessoa que vai interromper esse ciclo e as minhas filhas e as pessoas que me conhecem vão falar, a Flávia morreu sóbria. Então, dentro dessa minha linha, a única coisa que eu faço com perfeição, né? Que aí é radical, é não dar o primeiro gole, tá? Essa tem que ser feita com maestria. Então, eu vou falar um pouco dos 5 pilares e eu acho que vocês nunca vão se esquecer. O primeiro deles é a mentalidade. Tudo começa com uma decisão. Qualquer coisa na sua vida, tá? Eu digo que começa com uma decisão e se mantém com a disciplina, que é o D do da, né? A da, tá? E aí, qual que é a questão da mentalidade? Nós somos todas formadas de células e moléculas. E essas células e moléculas vêm do fio, elas estão 100% programadas para beber, para ter uma vida desregrada, disfuncional. Nós reclamamos, nós temos um mindset, nós estamos num mundo disfuncional. E aí a gente precisa fazer uma reprogramação. E isso não é fácil, tá? Isso é um processo. Mas por onde que começa essa reprogramação? A partir do seguinte que eu vou falar para vocês. Vítimas não se curam a partir do momento. Quer dizer, enquanto você estiver na posição de falar, de achar que você é vítima, você não vai entrar em recuperação. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu dependo do meu marido. Ah, mas eu sofri abuso a vida inteira. Ah, mas eu tenho meus filhos. Ah, mas eu não tenho grana. Eu não tenho tempo. O meu caso é mais difícil. Eu não consigo, né? Enquanto você estiver falando esse tipo de coisa, você não vai se recuperar. E aí eu vou falar uma coisa para você. Ninguém está nem aí para você.
Ninguém vai fazer o que só você pode fazer por você. Enquanto você continuar reclamando, colocando um muro, né, separando você de uma vida saudável, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eu vou falar uma coisa. Eu posso falar, você pode fazer mentoria comigo, você pode ir no psiquiatra. Você pode ir na sala de aula, você pode fazer hipnose, você pode fazer o que você quiser. Se a sua alma não entrar no tratamento, você não vai se recuperar. A alma precisa entrar no tratamento. E aí é uma virada de chave que ela é um pouco subjetiva. E como que ela acontece, né? Ah, mas eu, Flávia, já fiz de tudo, eu não estou conseguindo. Se você está no impasse e você não conseguiu dar essa virada de chave, que é tomar a decisão que você vai parar de beber, sabendo que não vai ser fácil, que você vai passar por uma mega abstinência e que depois você vai passar por vários perrengues, migração de compulsões, irritabilidade, mudança total do seu círculo social, das suas companhias. Mas assim, o que que faz com que você vire essa chave? Então, eu, assim, se eu tivesse um comprimido que eu pudesse dar para você, ó, tô tomando esse comprimido, pronto, eu vou parar de beber e eu sei de tudo que eu vou passar, mas eu tomei a decisão e nada vai me tirar do meu caminho, né? Esse fator subjetivo, a única coisa que eu posso falar é o seguinte: só consegue chegar nesse ponto de ter essa força, de virar essa chavinha e se recuperar, quem nunca desiste, né? Outro dia eu coloquei um post e teve uma polêmica de pessoas que falaram assim: não, tem gente que tentou, 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 mas não conseguiu. Como que ela sabe que ela não conseguiu se ela desistiu? Então, se você não está conseguindo, insiste, tenta sair desse embate, né? Se você continua fazendo as mesmas coisas e se não está tendo o resultado, faça coisas diferentes, né? Até, por exemplo, você está aqui hoje numa segunda-feira, né? Procure alguma coisa, tá? Então, assim, e aí a gente vai para o segundo pilar, que é o pilar da espiritualidade, né? E na minha opinião, sem primeira, mentalidade que é a decisão, tá? Segundo, espiritualidade. Para mim, sem a espiritualidade, a gente não consegue fazer nada. Ah, mas você vai falar que precisa entrar no AA, que o AA é uma seita, que você acha que precisa acreditar em Deus, eu preciso ter uma religião. Não é nada disso, tá? Eu vou dar um exemplo do que é espiritualidade. No sábado, eu fui no grupo de AA, e eu tô passando por um momento difícil na minha vida, e aí uma pessoa pegou, me abraçou, mas me abraçou assim, deu um abraço, e eu fiz assim, você deu um suspiro assim, e essa pessoa fez assim, deu um tapinha assim, né? Tipo, falou, eu sei, eu sei. E naquela hora veio uma imagem de uma mãe protegendo um filho, né? Veio uma imagem de mim no colo de uma pessoa me abraçando e me protegendo. E eu não sou uma pobre coitada, mas eu não tive isso na minha casa. Eu não tive o colo do meu pai e da minha mãe. Mas naquele momento, agora, 2 dias atrás, eu tive esse colo e eu tive essa sensação. Era uma outra pessoa que estava me abraçando e me dando uma coisa que eu estava precisando muito. Isso, para mim, é espiritualidade. Essa pessoa, ela estava se manifestando, e aí a gente pode dizer que é uma energia, que é um poder superior, que é Deus, que é Jesus, que é Maomé, que é sei lá o quê. Mas assim, o que que é a espiritualidade? É a gente acreditar que uma força maior e externa a gente vai poder nos ajudar e nos salvar. A gente só vai conseguir ter humildade, coragem na hora que a gente sentir que a gente tem é, alguém, e esse alguém pode ser Deus, e pode ser o que naquilo, seja lá o que você acreditar.
Porque geralmente o alcoólatra, ele é um agnóstico, ele fala, não acredito em Deus, né? Mas você precisa acreditar em alguma coisa para você conseguir entrar em recuperação. Gente, para só um minutinho. A gente faz home office, acontece isso. Então, é a questão, se não acreditar em Deus, Rodrigo, acredite no grupo, nos companheiros já. Você não precisa acreditar em Deus, mas você precisa acreditar que alguma coisa vai tirar você da onde você está. Porque o alcoólatra, nós somos solitários, nós somos muito sozinhos. E a maioria de nós, a gente não teve esse amor que a gente gostaria de ter do nosso pai e da nossa mãe. Então, outro dia eu vi um post muito significativo que fala assim: você tem para onde voltar, né? E aí eu pergunto para vocês: você tem para onde voltar? Se você precisa voltar para casa de alguém, você tem para onde voltar, né? E a partir do momento que a gente desenvolve essa nossa espiritualidade, a gente se tem, né? E uma coisa que tem nos grupos de AA, eu posso ir morar no Alasca, eu nunca vou estar sozinha, porque sempre tem um grupo de AA e sempre tem pessoas que estão no mesmo patamar que eu e essas pessoas me ajudam. E aí, nesse aspecto da espiritualidade, eu sou muito assertiva para falar sim do grupo de AA. No meu caso, eu não, assim, o que foi fundamental para eu conseguir foram os grupos de AA, tá? Eu vou lá, continuo indo, eu presto serviço e o grupo de AA tira você do isolamento, tira você da solidão, tá? O terceiro pilar é o apoio, tá? Então, meada, mentalidade, decisão e espiritualidade. E o três, apoio, tá? A gente precisa criar um grupo. Se o meu grupo é online, eu coordeno num grupo físico, em São Paulo, mas existem. Se você entrar no site de AA, tem 8.500 grupos online por dia, tá? Então, existe sempre um grupo para alguém, online e físico, tá? No pilar apoio, qual que é a frase que eu gosto de falar, né? Para parar de beber, não basta a força de vontade. É forte isso, né? Não basta a força de vontade para você parar de beber. Você precisa, de ter a espiritualidade que eu já falei e uma rede de apoio, né? O que que é essa rede de apoio? São as pessoas, são várias camadas de pessoas, né? As pessoas do seu primeiro entorno, tá? Família e amigos. Mesmo que eles sejam abusadores, que eles não liguem para você, que não queiram o que você sabe, é muito importante você fazer uma intervenção e falar para essas pessoas que você quer parar, que você quer e precisa parar de beber. Eu até falo no meu livro, né? Que teve uma hora que eu falei para o meu primeiro entorno, né, para meus familiares e amigos. Eu preciso parar de beber porque eu estou alcoólatra. Aí todo mundo falou: Nossa, não sabia, não tinha percebido. Então, assim, as pessoas já sabem. Então, a partir do momento que você sinaliza, você cria um movimento diferente. A doença é sistêmica, né? Ela afeta todo mundo. Se você conseguir um suporte dessa primeira rede, né, dos seus família e apoios, você vai ter dentro do seu lar e dentro da sua vida mais íntima, pessoas que não estarão incentivando o seu alcoolismo, tá? E isso é muito importante. E aí a gente tem diversos tipos de ajuda. A gente tem o grupo de alcoólicos anônimos. Quando você chega no grupo de alcoólicos anônimos, você pode ter uma madrinha que ela vai te ajudar, vai te ensinar tudo que você precisa fazer para parar de beber. Você vai ter um grupo de WhatsApp.
você vai sair do isolamento. A partir do momento que você tem esse grupo, você pode pedir indicação de profissionais, até do CAPS, enfim, você sai do isolamento quando você entra num grupo de A. São pessoas que têm a mesma dor que você, e elas vão te ajudar. Elas nunca vão te negar ajuda. Outra coisa, clínica, né? Às vezes, a clínica, né, a clínica de dependência química é um tabu, né? Tem muita gente que acha que a clínica é um monte de louco, né? Eu sou super a favor da internação, desde que ela seja feminina, né, no caso, não seja mista, mulheres e homens, não dá para misturar as coisas, e seja feita numa clínica boa, de 12 passos, não medicamentosa. Mas se você tem a condição de ir para um lugar legal, se internar e ter o apoio de profissionais para fazer a sua desintoxicação, eu não tenho nada contra, inclusive eu tenho, conheço pessoas que fazem é, explicam, né? Fazem esse esclarecimento, tá? Para quem se interessar, em se internar numa clínica, tá? Eu presto serviço, inclusive, para várias clínicas, como voluntária. Apoio médico. Às vezes eu vejo uma mulher chegar para mim num nível de ansiedade ou de depressão, que eu falo assim: você primeiro precisa tratar a sua questão de saúde mental para depois pensar em beber. Você, nesse nível de ansiedade, nesse nível de tristeza profunda, você não vai conseguir parar de beber. Outra coisa, questão de hormônios, né? Às vezes a pessoa, uma mulher que está na menopausa e não está, tipo, se tratando, ela quer. A menopausa é um negócio horroroso, né? Eu, eu estou na menopausa e faço tratamento hormonal, reposição hormonal, tratamento com vitamina. A outra coisa, desnutrição, né? O álcool, ele faz com que a gente fique desnutrida, falta ferro, falta vitamina B12, vitamina E também. Então, a gente às vezes precisa de um apoio médico para conseguir parar de beber. Pois é, estou assim na menopausa. A menopausa é uma loucura, né? Então, tudo isso é uma rede de apoio, né? Então, assim, né, quem sou eu nessa rede de apoio? Eu estou atuando como uma mentora. O que que a mentora faz? Eu falo tudo que eu aprendi na prática, quais são os caminhos que vocês devem seguir, qual é o tipo de mentalidade que você deve ter, tá? Mas uma mentoria, ela nunca vai substituir nenhum tipo de ajuda médica, nunca vai substituir um grupo de apoio, que nunca vai te cobrar nada, e nunca vai substituir uma psicóloga, um psicólogo, tá? É muito importante também a gente fazer terapia, para a gente tratar as nossas dores, para a gente conseguir ficar em paz com o nosso passado, que dentro daquela linha da vida, né, a gente tem muito passado, a gente tem muito trauma, a gente tem abusos, né? Então, para a gente conseguir seguir a linha de uma maneira mais suave, sem tanta aquela coisa do passado, é muito bom a gente fazer terapia, tá? Eu faço terapia e ela me ajuda muito. Tratamentos holísticos, reiki, aromaterapia, acupuntura, massagem, meditação, yoga, tudo isso ajuda a gente, tá? Então, você não precisa né, tem aquela, eu vou mandar para vocês o plano de ação que cita toda essa rede de apoio. Você não precisa ter todo mundo nessa rede de apoio, mas é fundamental que você tenha essa rede de apoio. E dentro dessa rede de apoio tem a questão da mentoria. As mentorias, elas estão substituindo as instituições, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria de como atuar, de marketing digital. Eu vou fazer essa mentoria na SPM, que é uma faculdade, ou vou fazer uma mentoria com a Betina, né, que é uma expert, né? Ela é muito melhor fazer com ela, porque ela já fala o que que precisa fazer, né? E o bom mentor, ele tem uma formação acadêmica também, tá? Ele não é só um prático, né? O mentor ideal é aquele que tem a formação acadêmica e prática, né? Mas é importante que ele tenha passado por aquela dor e que ele seja uma pessoa bem-sucedida naquele assunto. Hoje em dia a gente tem uma mentoria de várias coisas e se você pegar um bom mentor, pode ser muito eficiente. Quarto pilar do D, né? Mentalidade, a decisão, espiritualidade, rede de apoio e o D, disciplina.
A disciplina, a frase da disciplina é o seguinte: é o que divide você do fracasso, do sucesso, né? A disciplina é o muro que separa você de você conseguir realizar as coisas na sua vida ou de você não conseguir realizar as coisas na sua vida. A procrastinação é a pior coisa que o ser humano pode ter na vida dele, né? A preguiça, a procrastinação, ela impede a gente de realizar as coisas, né? E aí a gente faz, gosto muito de falar da modelagem. O que que é modelagem? É a gente olhar aquelas pessoas que estão dando certo e o que que elas fazem para dar certo. Elas fazem o arroz com feijão bem feito. Todas essas pessoas, empresários, músicos, sei lá, profissionais, X. O que que essas pessoas fazem? Elas vão na academia todos os dias, elas têm mentores que ajudam elas se alimentam direito, elas têm bons hábitos, elas fazem aquele tripé muito bem feito, né? Atividade física, alimentação e sono, né? E elas fazem, no caso de alcoolismo, os evites. Quais são os evites que o alcoólatra precisa fazer? Pessoas, hábitos e lugares. Você não vai parar de beber com pessoas que estão bebendo. Você não vai parar de beber tendo os mesmos hábitos, indo no barzinho, indo dormir tarde, indo no churrasco, indo para a casa do Guarujá, que é um antro de bebida, né? Pessoas, hábitos e lugares, né? E você não vai ficar indo nos mesmos lugares que você ia, porque você não vai parar de beber. Então, isso daí faz parte do plano de ação, tá? É, e tem vários itens desse plano de ação que eles são inegociáveis, né? Parar de beber, ir na sala de AA, fazer os evites, pessoas, hábitos e lugares, fazer o tripé da saúde, ginástica, atividade física, alimentação e sono. Enfim, assim, se você quiser se recuperar, você vai ter que ter uma nova, rotina na sua vida. Caso contrário, fica bem difícil, tá? Mas sim, a bariátrica acabou comigo, não tenho vontade de fazer nada. E o álcool, ele atinge o fígado, né? Com que faz com que a gente tenha menos vontade ainda. E, finalmente, o último pilar é o A de autonomia, autonomia emocional, né? Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Há 3 meses atrás, eu tive uma brida intestinal. 85 centímetros do meu intestino necrosou. Eu tive que ir às pressas para o hospital. Fiquei 4 dias na UTI e internada durante 10 dias. E eu fiquei praticamente sozinha nesses 10 dias no hospital, com as minhas filhas de 12 e 14 anos. Nos primeiros dias elas ficaram sozinhas em casa, tá? Depois a minha diarista ficou. E a minha cabeça, ela tava, eu eu tava muito preocupada com o que ia acontecer comigo, porque eu fiquei 4 dias na UTI, a minha pressão não subiu, eu quase morri, né? Eu tive a experiência de quase morte. É, mas o que que me segurou, né? Que eu já faz algum tempo que eu estou trabalhando um negócio que se chama autonomia emocional, né? O que que é autonomia emocional? É você não depender de coisas e de pessoas. Eu descobri ao longo desse tempo, ficando viúva, é, eu tive uma jornada dupla de criar duas filhas, bebês. A minha filha nasceu órfã, né? Quando eu estava grávida de 7 meses, o meu marido morreu. A minha outra filha tinha 1 ano. E durante todos esses anos eu percebi que, na verdade, são raras. Tem gente que tem uma mãe, uma irmã, tem uma rede de apoio, mas a maioria daqui eu sei que não tem. Não tem. Nós somos sozinhas. E eu comecei a desenvolver essa autonomia emocional. O que que é essa autonomia emocional? É saber que eu não posso esperar nada de ninguém
E não é por mal, porque o outro está também. Estamos passando por momentos difíceis, estamos passando uma fase muito difícil do planeta. E a partir do momento que você é, faz aquele exercício, eu mesma me coloco no colo, e me abraço e tento me bastar, a vida fica menos pesada para mim. E durante muito tempo, o grande propósito da minha vida era ficar sóbria, para eu deixar esse legado para minhas filhas, né? Mas aí depois de um tempo, isso começou a não me preencher mais e eu senti um grande vazio. E o que me preencheu, e eu nunca desisti, foi quando eu descobri esse propósito, que é justamente esse projeto, Superando o Alcoolismo. Depois que eu lancei esse projeto, eu não me sinto mais sozinha. Porque às vezes a gente tem o engano, né, de achar que os nossos filhos, né, para quem é mãe, vão suprir esse buraco. E eles não vão. Os filhos, eles não vão suprir esse propósito. Vai ter uma hora que você vai ver, poxa, mas nem os meus filhos, nem os seus filhos. E eu falo isso para minhas filhas. A vida não é nem fácil e nem justa, às vezes. E tudo bem. A partir do momento que a gente se prepara para isso, e para de reclamar e sai da posição de vítima e fala: eu vou pegar essa pedra, que me massacrou e eu vou subir por cima dela, né? E tem aquela imagem. Eu vou até mostrar aqui. Quer ver? Peraí. Eu peguei uma imagem para. Essa imagem ela é super esclarecedora. Então, num primeiro momento, a pedra, ela jogaram a pedra na minha cabeça e essa pedra ficou me incomodando a vida inteira, né? E aí, o que que eu resolvi fazer? Resolvi pegar essa pedra e coloquei ela aqui no pico e ela pegou e rolou para baixo. E essa pedra, para eu conseguir chegar lá, eu tive que ser muito forte. E a partir do momento que eu consegui chegar aqui, eu cheguei num ponto que ninguém mais me tira desse ponto. É um nível de liberdade que você chega que ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai tirar esse projeto de mim, nunca. Eu posso morrer, eu posso ficar com demência, eu posso ser presa, eu posso ser assassinada, eu posso sei lá o quê, mas ninguém vai tirar esse propósito de mim. Eu sempre vou ser a Flávia que escreveu o livro Superando o Alcoolismo e que criou esse projeto. E todas as vezes que eu estou sentindo um vazio, eu já estou escrevendo o meu segundo livro, que vai ser sobre codependência. Eu tenho conteúdo, e quem me segue no Instagram percebe que eu vou colocando as minhas dores, né, nos posts, e fica muito claro, é, que eu sinto dor, né, e que eu não sou um ser humano nem um pouco diferente de ninguém. E que o que une a gente não é a nossa força, nesse caso, né, do alcoolismo. Eu vejo isso lá no grupo. Às vezes tem uma empresária bilionária, às vezes tem uma pessoa da favela muito pobre. Essa doença, ela é democrática. Você pode vomitar no tapete persa ou você pode vomitar no chão da favela. A doença, ela é a mesma para todo mundo. Por isso que tudo isso que eu estou falando para vocês é universal. Vocês precisam, então, mudar a mentalidade, buscar uma espiritualidade que não tem nada a ver com religião, buscar uma rede de apoio, ter disciplina e nunca se esquecer do último A, que é a autonomia emocional e o propósito, né? Que num primeiro momento vai ser parar de beber. E depois você tem que ir atrás desse propósito. Ah, mas eu não sei fazer nada. Eu sou dona de casa, eu estou defasada. Olha eu, olha eu. Eu estava completamente defasada no mercado. Eu estudei marketing. Eu estudei marketing, eu me formei há 30, 40, sei lá, 30 anos atrás. Então, assim, o mundo mudou completamente e assim eu consegui. Todo mundo que tem problema de alcoolismo e para de beber pode ter como propósito ajudar aquele outro que ainda está em sofrimento,
né? Que é o 12º passo. Se você bebe, se você tem problema de alcoolismo e você sente que você nunca vai ter um propósito, o fato de você parar de beber e pensar, eu estou há um mês sem parar de beber, eu posso ajudar aquele que está há 0 dias sem beber. Eu estou há um ano, eu estou há 2 anos, eu estou há 5 anos. Então, assim, o que que isso quer dizer? Que a sua dor, ela sempre pode ser a sua fraqueza. O seu alcoolismo, que é a sua dor, sempre pode ser a sua fraqueza, a sua fraqueza sempre pode ser a sua força. É isso que eu quero dizer. Então, nossa, já super, é, super estourei, né, o prazo e assim, né, e dentro dessa autonomia tem a questão da independência financeira, que num primeiro momento a gente fica completamente sem perspectiva. Eu perdi todas as chances que eu tinha de emprego, eu não sei o que fazer, e eu, por exemplo, eu, Flávia, eu estava completamente fora do mercado há 10 anos e agora eu estou indo rumo à minha independência financeira. Fazendo o quê? Ajudando as pessoas a parar de beber. Eu peguei a minha dor e estou transformando ela num propósito, numa oportunidade, inclusive numa oportunidade de negócio. E não tem nada de errado com isso, né? Às vezes tem gente que critica. Ah, mas você quer cobrar pelo seu serviço? Sim, sim, né? E aí eu vou até falar sobre a segunda mentoria que eu estou lançando, né? É, aí a gente já vai conversar. Estou sem rumo, sem emprego, sem perspectiva. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Parar de beber. E no meu último, todo mundo vai receber o meu livro, tá? Na última página do meu livro tem as promessas de AA, tá? Que fala o seguinte: o medo da pobreza e da solidão irão desaparecer. Então, é assim: se formos cuidadosos, ficaremos surpresos antes de chegar à metade do caminho. E aí fala, né? Todos os nossos pontos de vista e atitudes perante a vida irão se modificar. O medo das pessoas e das inseguranças econômicas nos abandonará. Saberemos intuitivamente como lidar com situações que costumavam nos desconcertar. Perceberemos de repente que Deus está fazendo por nós o que não conseguimos fazer sozinhos. Então, a partir do momento que você entra em recuperação, você vai sentir que uma força superior ela vai começar a te ajudar. E você está hoje sem conseguir parar de beber, sem perspectiva, mas a primeira coisa que você tem que fazer é pega lá a metodologia, toma essa decisão e para de beber, porque vale muito a pena, né? Pensa na linha do tempo. Se você tem. Outro dia, minha filha, eu falei, tô com 50 anos, tô uma velha. Aí a minha filha falou assim: mãe, você ainda tem metade da sua vida para viver. Olha que perspectiva. Eu tenho 50 anos, se eu morrer com 80, eu ainda tenho 30 anos. É muito tempo para viver. Então, assim, a gente não pode perder essa perspectiva. Ninguém tá velho. Tem uma brecha. Quem que faz isso? Quem faz esse tipo de serviço na internet? Esse serviço que eu estou fazendo, que você pode fazer e pode entrar dentro da minha rede de apoio para eu ajudar. Eu não faço mais coisas porque eu não tenho braço para fazer. E assim, tem mercado, né? Se a gente for falar, tem muita gente precisando de ajuda. Então, assim, e a melhor forma que você tem de se recuperar é ajudando o outro. E agora eu vou falar da minha mentoria, tá? Eu coloquei uma frase, né, que fala, né? Se eu fosse você, escolheria mentores de verdade, pessoas que não ensinam o que vivem, mas o que foram experimentadas pela vida, venceram provações e de pé, e podem dizer: eu sei o que você está passando, porque eu já passei e venci. Essas pessoas conectadas à nossa história aceleram anos de dor desnecessária, pois já conhece os buracos do caminho e os obstáculos da jornada. Essa é a função do mentor. Elas sabem exatamente quando é hora de virar, de seguir à frente, acelerar, frear ou parar.
Essas vozes que Deus nos coloca em nossas vidas, no momento certo, não chegam por acaso, são elas que devem acessar o nosso coração. Então, tem uma companheira que escreveu aqui agora, né? Cerveja sem álcool pode? Não, não pode, tá? E aí, eu gostaria de falar para vocês, já tá terminando, gente. Tô no último slide, tá? E aí eu vou abrir eu vou passar o link para vocês terem acesso ao meu livro e para perguntas e respostas. Então, eu abri a minha turma, minha primeira turma de mentoria, inclusive acho que tem algumas que estão aqui. E a minha mentoria, ela está sendo maravilhosa. De todas as pessoas que estão no grupo, todas conseguiram parar de beber, estão conseguindo, estão em sobriedade, elas estão com uma outra perspectiva. Até depois eu agradeço se elas puderem dar um depoimento. E agora estou abrindo a minha segunda turma de mentoria, que ela vai ser mais curta do que a primeira porque eu quero que ela termine ainda em 2025, tá? Então chama 2025 Sóbria, tá? Como que ela vai funcionar? Vão ser 5 aulas semanais do mesmo formato que é hoje. Que nem agora eu estou falando, depois eu abro para dúvidas. 5 plantões semanais, então eu dou uma aula na segunda-feira, dou um plantão semanal, que é uma roda de partilha entre todas as participantes. Temos um grupo exclusivo no WhatsApp e a minha mentoria ela está se mostrando muito eficiente, tá? Então, quem tiver interesse, ela é cobrada, e quem tiver interesse, então, de participar dessa mentoria, é só me chamar que eu mando para vocês o. Ah, e eu vou colocar no link da minha bio o link agora para essa mentoria que está oficialmente aberta, tá bom? É, eu só tenho algumas vagas, elas já tinham uma lista de espera, algumas pessoas já se inscreveram, e agora eu vou parar de gravar aqui a aula para a gente